Olá, pessoal, bem-vindos à nossa oitava aula do curso de Mercado de Capitais, na seletiva de Direito Comercial, né, de tópico de Direito Comercial. Hoje a gente vai falar sobre o sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme previsto na Lei 6385 e algumas outras legislações e normas que incidem sobre a matéria. E aqui, antes da gente começar, eu vou fazer o mesmo disclaimer que eu fiz nas aulas anteriores, que a ideia aqui na aula de hoje é só dar uma pincelada sobre alguns temas mais importantes, né? O conteúdo é muito extenso, então não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, né? Então a gente vai dar uma passada sobre alguns dos tópicos mais relevantes, mas se eventualmente alguém quiser se aprofundar em algum ponto, vai ter aqui o caminho, mas vai ser preciso, né, estudar um pouco mais a fundo a norma específica. Bom, o sistema de distribuição de valores mobiliários ele está previsto ali a partir do artigo 15 da Lei 6385, e a gente vai ver mais à frente que, para alguns pontos, a gente vai precisar também recorrer à lei de valores, à lei de mercado de valores mobiliários anterior, que é a Lei 4728, que, apesar de ter sido substituída em muitos aspectos pela Lei 6385, ela não foi revogada ainda, então a gente ainda pode utilizá-la. Mas lá no artigo 15 da Lei 6385, a gente vai ver, né, uma lista de quais agentes compõem o que o legislador chama de sistema de distribuição, que nada mais é do que, né, o conjunto de agentes que atuam para viabilizar a circulação de valores mobiliários no mercado, né, nos mercados regulados. Então, lá no artigo 15, a gente vê que o sistema de distribuição ele compreende, em primeiro lugar, instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir a emissão de valores mobiliários. Aqui a gente está falando basicamente de corretores de valores mobiliários, né, que atuam em ofertas públicas de valores mobiliários como intermediários. E aqui o inciso 1 ele prevê, né, a existência de corretores que atuam como agentes da companhia emissora e por conta própria subscrevendo e comprando a emissão para colocar no mercado. Essas duas modalidades aqui, né, de atuação do corretor na oferta, ela vai ser determinada pelo contrato, né, que o corretor vai fazer com a emissora, né, com o agente emissor de valores mobiliários, seja ele uma companhia mesmo, como está dito aqui, ou um outro tipo de emissor, como um fundo de investimento, né? Então, o corretor ele vai, no contrato que a gente chama de um contrato de distribuição, né, e colocação de valores mobiliários, ele vai prever se ele vai atuar como mero agente, né, procurando investidores que tenham interesse naquela oferta, que queiram adquirir aqueles valores mobiliários, né, subscrever aqueles valores mobiliários, ou se o corretor vai atuar comprando os valores mobiliários, né, subscrevendo em nome próprio e revendendo no mercado para os investidores. Óbvio que quando o corretor atua comprando valores imobiliários em nome próprio para depois revender no mercado, ele assume um risco maior, né? Porque se ele não conseguir achar vendedores, quem vai tomar um prejuízo é o próprio corretor e não o emissor, né? Então, ele toma mais risco quando ele compra e revende valores imobiliários em nome próprio. E o que vocês vão ver na prática, se vocês eventualmente trabalharem nesse setor, né, de mercado de valores, do mercado de valores imobiliários, é que existem ali basicamente duas modalidades, né, em que esses contratos de distribuição são celebrados. Existe a modalidade de colocação com melhores esforços, que é basicamente quando o corretor atua como agente, né, ele se compromete perante o emissor a procurar, né, adotar os seus melhores esforços para procurar interessados naquela oferta, mas não se compromete a adquirir ali os valores imobiliários que não tiver que não forem adquiridos para revender em nome próprio. E vocês vão ver os contratos celebrados, né, com garantia firme, os contratos de distribuição com garantia firme de distribuição, que aí sim o intermediário ele se compromete perante o emissor a adquirir, né, os valores imobiliários que não sejam subscritos para revender no mercado em nome próprio. Então, essas modalidades elas vão ser determinadas ali
né, a modalidade que vai reger essa relação entre o corretor, entre o intermediário e o emissor, vai ser determinado pelo contrato de distribuição que eles vão celebrar. Também compõe o sistema de distribuição, ali conforme o inciso 2, né, do artigo 15, as sociedades que tenham por objeto a compra e venda de valores mobiliários em circulação no mercado, para revender por conta própria, e ali no inciso 3, as sociedades dos assessores de investimentos que exerçam atividade de mediação na negociação de valores mobiliários em bolsa de valores no mercado de balcão. Então, aqui, de novo, nesses dois incisos, a gente está falando essencialmente dos corretores, porque os corretores, além deles atuarem, né, no mercado primário, né, nas ofertas públicas, como está dito ali no inciso 1, eles também atuam no mercado secundário, como está dito no inciso 2 e no inciso 3, e aqui eles podem atuar de duas formas diferentes, né, ou como intermediários, estrito senso, né, intermediando negociações entre investidores, aí eles atuam, nesse caso, como representantes, né, dos investidores, apenas para viabilizar aquele negócio, ou eles podem atuar também comprando valores imobiliários em nome próprio e revendendo esses valores imobiliários também em nome próprio, né? Nessas duas modalidades aqui, a gente está falando desse agente, que são os corretores, e também, né, como a gente vai ver, os agentes que atuam em nome dos corretores, que são, que a gente chama de agentes autônomos, que têm um regramento específico no nosso quadro normativo do mercado. Nós temos também, integrando o sistema de distribuição, as bolsas de valores, claro, né, o ambiente de negociação mais complexo que a gente tem para a negociação de valores imobiliários em ambiente regulado, né, um ambiente regulado mais complexo no nosso ordenamento. As entidades de mercado de balcão organizado, que também, né, é um mercado, um ambiente de negociação um pouco mais rudimentar, um pouco menos complexo do que as bolsas de valores. A gente já vai ver mais à frente no nascimento de nossa aula de hoje qual é a diferença, né, o que diferencia a bolsa de valores do mercado de balcão organizado. Nós temos as corretoras de mercadorias e os operadores especiais e as bolsas de mercadorias e futuros, também compondo o sistema de distribuição. E, por fim, as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, que são as entidades que fazem, como a gente poderia dizer, uma organização, né, das negociações que são feitas no mercado e a implementação, a efetivação dessas negociações, que é o que a gente chama de liquidação, né, quando você troca o ativo pelo seu respectivo pagamento, né. Falando assim, como eu estou falando agora, parece ser uma atividade muito simples, mas, na verdade, essa atividade de compensação e liquidação é bastante complexa, porque no mercado de valores imobiliários a gente tem vários investidores comprando e vendendo valores imobiliários o tempo todo, e, né, muitas operações acontecendo ao mesmo tempo, e ordenar essas operações e liquidar essas operações de forma correta, né, não é uma tarefa muito fácil. Então, por isso, a gente tem uma entidade específica para organizar as negociações, né, e fazer a efetiva troca dos ativos pelos respectivos pagamentos, que é o que a gente chama, né, de compensação e liquidação das operações que acontecem no mercado. Bom, essas atividades, elas são reguladas, né, pela CVM, que é o que está disposto ali no parágrafo 1º do artigo 15, mas a gente vai ver que também algumas competências são partilhadas com o Banco Central, porque a gente tem aqui também, nessa regulação do sistema de distribuição, uma preocupação com risco sistêmico, com liquidez, né, com o funcionamento do sistema de pagamento e liquidação dessas negociações. Então, o Bacen, ele também o Banco Central do Brasil, né, que chamando aqui pela sigla de Bacen, também atua na regulação dessas atividades, mas com um foco não tanto na rigidez operacional né, e no funcionamento desses sistemas de distribuição e negociação, mas
com um foco maior, né, na rigidez financeira, na solidez financeira que esses sistemas representam, porque o Banco Central ele tem um cuidado maior, né, com o risco sistêmico e com a regularidade financeira do mercado de valores mobiliários. Bom, mas lá no parágrafo 1º do artigo 15, a gente tem a previsão de que compete à CVM definir, em primeiro lugar, os tipos de instituição financeira que poderão exercer as atividades no mercado de valores mobiliários, bem como as espécies de operação que poderão realizar e de serviços que poderão prestar. Então, aqui de cara, a gente já vê, né, esse aspecto de compartilhamento de regulamentação, de regulação pela CVM e pelo Banco Central, porque se são as instituições financeiras que atuam, né, nesses mercados e exercem essas atividades reguladas pela CVM, como instituição financeira, elas também vão ser reguladas pelo Banco Central, né? A gente vai ver mais à frente o exemplo das corretoras, que são um desses agentes que são regulados de forma compartilhada pela CVM e pelo Banco Central do Brasil. As bolsas de valores também tem a Bolsa de Valores e outros agentes que atuam, né, na estruturação do mercado de sistema de distribuição também tem algumas partes das suas atividades que são reguladas pelo Banco Central e pela CVM. Em segundo lugar, a CVM também tem a competência de estabelecer regras, né, a respeito da especialização de operações ou serviços a ser observada pela sociedade do mercado, em que condições elas podem acumular operações ou serviços distintos. E aí, no parágrafo 2º, a gente tem, de forma expressa, né, a previsão de que o Banco Central também tem participação na regulação, né? E aqui, né, esse dispositivo ele separa, né, que a competência da CVM, dizendo que as atribuições da CVM serão limitadas às atividades submetidas ao regime da presente lei, da Lei 6385, e serão exercidas sem prejuízo das atribuições do Banco Central, né? Então, de forma geral, aqui simplificando muito, é aquilo que eu falei, o Banco Central está mais focado, né, na rigidez financeira e na regularidade financeira e na liquidez, né, dessas operações, desses agentes que atuam no sistema de distribuição, e a CVM ela tem um olhar mais focado no funcionamento regular, né, e na forma como as operações são estruturadas. E como a gente tem na atuação da CVM do Bacen, acima deles a gente tem o CMN, né, estabelecendo orientações gerais que servem, né, para orientar tanto a atividade da CVM como a atividade do Banco Central, e é isso que está dito no parágrafo 3º do artigo 15. E no artigo 16, a gente tem ali, artigo 16 da Lei 6385, a gente tem a previsão de que depende, né, da prévia autorização da Comissão de Valores Imobiliários o exercício de algumas atividades, e a gente tem aqui 4, né, atividades listadas. A distribuição de emissão no mercado, que é aquela, né, que a gente já viu no artigo 15, inciso 1, que é quando o corretor atua ali na distribuição, numa oferta pública, né? Artigo 2º, compra e venda de valores imobiliários para revendê-los por conta própria, e no inciso 3º, a mediação ou corretagem de operações com valores imobiliários, que são atividades, né, praticadas ali por corretoras, e, por fim, a compensação e liquidação de operações com valores imobiliários, né? Então, tudo isso depende de uma prévia autorização da CVM para que possa ser exercido por algum agente. Bom, dentro dessa lógica do sistema de distribuição, a gente tem 3 tipos, né, de ambientes regulados que estão previstos de forma mais específica na Instrução 461 de 2007 da CVM, que é a instrução que fala, né, sobre os ambientes de negociação. Esses 3 ambientes de negociação regulados são a Bolsa de Valores, o mercado de balcão organizado e o mercado de balcão não organizado. Então, lá no artigo 2º da Instrução 461, a gente tem, né, essa previsão de que os mercados regulamentados de valores imobiliários compreendem os mercados organizados de bolsa e balcão,
né? Você tem o mercado de bolsa de valores, o mercado de balcão organizado e os mercados de balcão não organizados. E no artigo 3º, a gente tem ali a definição do que um mercado organizado, né, que pode ser de bolsa ou de balcão. E o artigo 3º diz que considera-se mercado organizado de valores mobiliários o espaço físico ou o sistema eletrônico destinado à negociação ou ao registro de operações com valores mobiliários por um conjunto determinado de pessoas autorizadas a operar, que atuam por conta própria ou de terceiros, né? Então, você pode ter tanto um espaço físico, que hoje em dia é um pouco incomum, né? Porque tudo é eletrônico, ou um sistema eletrônico, que é a regra hoje, né? A Bolsa de Valores hoje, ela é operada, né? Por meio de sistemas eletrônicos, não existe mais aquele espaço físico que você ia lá e via aquele monte de corretor no telefone. Isso, hoje em dia, não existe mais. Hoje em dia é tudo feito por sistemas eletrônicos, mas existe a possibilidade, aí, pelo menos prevista na norma, de que a Bolsa de Valores possa ter um espaço físico. E aí, no parágrafo 1º, né, a gente tem a previsão de que os mercados organizados de valores mobiliários são as bolsas de valores, de mercadorias e futuros, e o mercado de balcão organizado. E no parágrafo 3º, no parágrafo 2º, perdão, a previsão de que os mercados organizados devem ser administrados por entidades administradoras autorizadas pela CVM. Bom, qual é a diferença, né, entre um mercado de balcão, entre um mercado organizado e um mercado não organizado? A diferença é aquela, né, que está disposta no artigo 4º e também no artigo 5º. Então, no artigo 4º, a gente tem a previsão de que se considera realizada em mercado de balcão não organizado a negociação de valores imobiliários, em que intervém como intermediário um integrante do sistema de distribuição, né, um corretor, alguma coisa do tipo, sem que o negócio seja realizado ou registrado em mercado organizado, que atenda a definição do artigo 3º. Então, tudo que não for um mercado organizado, né, a gente vai considerar como um mercado não organizado. Então, é uma definição por exclusão, né? E aqui no artigo 5º, a gente tem um pouco mais de detalhe. O artigo 5º diz que o mercado organizado de valores imobiliários será considerado pela CVM como de bolsa ou balcão organizado, dependendo principalmente do seguinte, e aí a gente tem 6 itens aqui que vão definir se um mercado é organizado ou não. Então, tem lá, né, como primeiro item, a existência de um sistema ou ambiente para registro de operações previamente realizadas, regras adotadas em seus ambientes ou sistemas de negociação para a formação de preços, possibilidade de atuação direta no mercado sem intervenção de intermediário, possibilidade de diferimento da divulgação de informações sobre as operações realizadas, volume operado em seus ambientes e sistemas, e público investidor visado pelo mercado. Então, para resumir isso tudo, o que a gente pode concluir, né? Um sistema organizado, ele é aquele, né, em que você vai ter um sistema mais sofisticado de registro das operações que são realizadas naquele ambiente de negociação. E ele vai poder ser um ambiente de bolsa ou um ambiente de balcão. E um ambiente que vai definir se o ambiente de bolsa ou de balcão vai ser, né, vão ser as características desse sistema de negociação. Se ele for um sistema, né, complexo, que permita ali uma negociação multilateral de forma simultânea, com uma transparência, né, muito, com um nível de transparência muito alto, com divulgação, né, imediata das negociações que são feitas, uma formação de preço imediata, a gente vai ter provavelmente aqui um mercado de bolsa, né, que é um mercado onde negociações complexas podem ser realizadas de uma forma mais transparente, de uma forma mais imediata, né, em tempo real. Se a gente tem um ambiente de negociação um pouco menos complexo, né, em que você não tem, por exemplo, uma negociação multilateral, o que você tem, na verdade, são partes que se conhecem, né, que negociam uma com a outra
para depois registrar o negócio que já foi pactuado, aí a gente tem provavelmente um mercado de balcão. Se for um mercado estruturado, né, por meio de um sistema que possa registrar essas operações, a gente vai considerar como um mercado organizado. E se for um mercado de balcão, né, um pouco menos estruturado, né, que não tenha um sistema tão sofisticado, a gente vai ter um mercado de balcão não organizado. Então, quanto mais complexo for o ambiente de negociação, mais próximo a gente vai estar, né, de um mercado de bolsa de valores, que é aquele mercado em que várias pessoas conseguem negociar ao mesmo tempo, e as operações são registradas de forma simultânea, de forma, né, imediata. As informações sobre essas operações também são registradas de forma imediata. Existe uma transparência muito grande de preços. Mas se for um mercado, né, que é um mercado mais voltado apenas para o registro de operações que são realizadas por contrapartes que já se conhecem, aí a gente vai estar falando de um mercado de balcão ou um mercado de balcão, ou até mesmo de um mercado de balcão não organizado, né? E é por isso, inclusive, que a gente chama, né, a gente usa esse termo de mercado de balcão, porque a ideia é que, né, como os americanos chamam, né, negociação over the counter, que é como se você fosse num balcão, conhecesse a pessoa, a contraparte, negociasse, e depois você leva os termos dessa negociação para ser registrados numa entidade regulada. No mercado de bolsa não é assim. No mercado de bolsa você geralmente não conhece a sua contraparte e você está negociando ali valores imobiliários com várias pessoas ao mesmo tempo, de forma simultânea, e as condições dessas negociações são registradas e divulgadas de forma imediata, né? Então, a linha que separa a bolsa do mercado de balcão é um pouco tênue, é um pouco, né, pode ser, não é muito clara aqui, esses critérios do artigo 5º, pelo menos da forma como estão escritos aqui, eles estabelecem um limite que não é muito, né, muito objetivo, mas na prática a diferença entre um ambiente de negociação e outro fica muito evidente, porque na bolsa as coisas acontecem de forma imediata e várias pessoas podem negociar ao mesmo tempo, e no mercado de balcão você geralmente tem negociações bilaterais e um nível de transparência muito menor quanto às negociações que são feitas, porque as informações são divulgadas depois, né, que as negociações são realizadas. Bom, no artigo 17, agora voltando aqui para a Lei 6385, né, vamos deixar claro aqui que a gente está falando da Lei 6385, essas entidades, né, que administram as bolsas de valores e o balcão, o mercado de balcão organizado, elas têm uma autonomia administrativa. Aqui no Brasil, né, não falei isso, mas isso é importante, a bolsa de valores e o mercado de balcão organizado são administrados pela mesma pessoa, pela B3, né, que consolidou o mercado de valores imobiliários aqui no Brasil, né? Antigamente você até tinha, por um momento, você tinha a Bovespa, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, você tinha a CETIP, mas ao longo do tempo houve uma consolidação e hoje em dia está tudo junto ali na B3, que reúne a Bolsa de Valores, o mercado de balcão organizado, e também a Bolsa de Mercadoria de Valores e Futuros. Bom, passando aqui para o nosso próximo tópico, né? Além das bolsas de valores, tem uma importância muito grande no sistema de distribuição os corretores, né? Os corretores que atuam como intermediários nas negociações de valores mobiliários. Esses corretores, eles também, né, têm uma regulamentação compartilhada entre a CVM e o Banco Central. O Banco Central mais focado no registro desses corretores, né, e muito preocupado com a questão de capital mínimo, né, de rigidez financeira, de solidez financeira dos corretores, e a CVM um pouco mais preocupada na estrutura organizacional dos corretores e nos deveres e condutas que os corretores precisam observar. Se a gente for analisar na Lei 6385, a gente não vai achar
muitas regras sobre os corretores. A gente vai achar lá, como a gente já viu, a previsão de que a atividade dos corretores é regulada pela CVM, mas a gente não vai achar muita coisa sobre como essa regulação é feita, como o registro dos corretores funciona. Regras mais específicas a gente vai achar numa outra lei, que é a lei número 4.728, salvo engano, de 1965, que fala, né, sobre 65 ou 68, agora não lembro direito, mas que fala, né, que é a nossa lei anterior, a lei de mercado de valores imobiliários, que regia até, né, que regulamentou o nosso mercado de valores imobiliários até a promulgação da Lei 6385. A Lei 6385 ela não revogou inteiramente a Lei 4728. Então, a gente ainda utiliza muita coisa da Lei 4728 para algumas coisas, inclusive, né, para o regramento da atividade do registro de corretores. Então, lá na Lei 4728, a gente vai ver, né, que a intermediação a atividade de intermediação de valores imobiliários, ela também está sujeita à regulamentação do Banco Central, né? E existe lá a previsão de que esses agentes, as corretoras, elas precisam se registrar no Banco Central antes de entrar em funcionamento. Aqui eu não vou passar pelos detalhes, né? Mas tem lá essa previsão no artigo 8º, também no artigo 9º e no artigo 10, sempre dizendo, né, que a atividade dos corretores está sujeita às normas do Bacen, que também existe, né, a exigência de que eles se registrem no Banco Central, no artigo 11 também, no artigo 12. E lá, na regulação da CVM, a gente encontra dois tipos, né, de intermediários. A gente tem a previsão das corretoras de títulos e valores imobiliários, também chamado de CTVM, e nós temos a previsão das distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que são as DTVMs. Essa diferenciação ela é proveniente daquela diferença que existe na Lei 6385 e também, de certa forma, aqui na Lei 4728, entre os corretores que atuam na distribuição de valores imobiliários, ou seja, atuam em ofertas públicas, e os corretores que atuam na intermediação, né, de negociações de valores imobiliários, que seriam os corretores que atuam mais no mercado secundário. Antigamente, essa diferenciação ela era relevante para fins de regulação, né? Porque a DTVM e a CTVM elas tinham âmbitos, né, de atuação muito bem separados, muito bem segregados, então elas não atuavam, né, nas mesmas atividades, digamos assim. Só que essa diferença foi afastada pela decisão conjunta número 17 de 2009 do Banco Central e da CVM, que concedeu às distribuidoras de títulos imobiliários e TVMs acesso aos ambientes e sistemas de negociação nos mercados organizados de bolsas de valores, ou seja, as DTVMs puderam passar a atuar também nos mercados em que atuavam as CTVMs. Então, hoje em dia, não tem muita diferença entre uma e outra, né? As DTVMs e CTVMs, elas podem ter regulações diferentes até hoje, né? Então elas podem estar sujeitas a algumas normas distintas, mas quanto à sua atuação, elas não existe uma diferença prática entre as duas. Bom, o registro, como a gente viu, está sujeito a algumas normas do Banco Central, mas também nós temos normas da CVM aqui que se aplicam sobre as atividades dos corretores, né? E aqui a gente não vai entrar em detalhes da resolução 35 da CVM, é uma resolução bastante extensa, com muitas regras, mas eu destaquei aqui algumas regras um pouco mais importantes quanto à conduta, né, dos corretores para a gente estudar. Então, lá no artigo 31, tem a previsão de que o intermediário, né, o corretor,
deve exercer suas atividades com boa-fé, diligência e lealdade em relação aos seus clientes, né? Então, como esses agentes eles atuam como intermediários, eles precisam tratar a todos os seus clientes, né, a todos os investidores, de forma igual, né? Ele não pode favorecer um cliente perante o outro, assim como ele não pode se favorecer, né, atuar de forma conflitada em detrimento dos seus clientes, né? Então, existe aqui uma obrigação de diligência e lealdade e boa-fé, obviamente, do corretor em relação aos seus clientes, ao mercado de forma geral. E no parágrafo único do artigo 35, a gente tem aqui a regra de que é vedado, né, ao intermediário privilegiar os seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento do interesse de seus clientes, né? Então, é um desdobramento aqui do dever de lealdade do corretor. No artigo 32, a gente tem a regra de que o intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que os interesses de clientes sejam prejudicados em decorrência de conflito. Então, além de se comprometer a não atuar com conflito, o corretor ele precisa também estabelecer controles internos para garantir que esses conflitos não vão acontecer, né? Então, o corretor ele vai precisar ali demonstrar que ele tem alguns controles internos efetivos, né, para evitar que eventuais conflitos de interesses possam prejudicar os seus clientes. Então, isso aqui, né, esses mecanismos, eles podem ter naturezas variadas, mas a gente pode, né, pensar aqui que os corretores precisam ter mecanismos para identificar esses conflitos, precisam ter mecanismos para segregar informações, né, não impedir que informações dos seus clientes sejam utilizadas por outros departamentos ali né, que sejam vinculados à corretora, né? Se for uma corretora, por exemplo, que esteja dentro de um conglomerado que tem ali um banco de investimento, alguma outra coisa assim, você precisa ter uma separação, né, das atividades para que as coisas não se contaminem. Então, uma série de precauções que o corretor tem que tomar para garantir que ele não vai atuar em conflito de interesses com os seus clientes. No artigo 33 da resolução 35, né, 35 da CVM, a gente tem lá alguns deveres dos corretores. Eu não listei todos os deveres aqui, um artigo, um dispositivo que tem vários incisos, só pensei alguns aqui que são mais relevantes. O primeiro deles é zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, né, inclusive quanto à seleção de clientes e exigência de garantias. Então, o corretor ele precisa ter um cuidado ali quando ele recebe um cliente novo, né, ele precisa se certificar, por exemplo, de que aquele cliente né, que ele tem recursos para participar do mercado ali, né, que esses recursos não têm origem ilícita, né? Então, o mínimo de precaução, por exemplo, pedir para o cliente mostrar sua declaração de imposto de renda, o corretor tem que fazer, ou, né, algumas outras precauções que o corretor possa ter, né, para conhecer o seu cliente, né, esses procedimentos a gente chama de Know Your Client, que o corretor tem que pedir informações para o cliente para saber um pouco mais sobre ele e certificar que ele tem condições de participar no mercado, né, porque, né, para você participar do mercado você tem que ter um mínimo né, de recursos, de uma estrutura, né, financeira, porque um ambiente de negociação de mercado, um ambiente de negociação que implica riscos, né, e que demanda uma regularidade econômico-financeira um pouco maior. E exigência de garantias também, se for um cliente, né, que pretenda, por exemplo, realizar operações alavancadas, né, que demandam, obviamente, a apresentação de uma garantia para que eventual prejuízo, né, daquela operação seja arcada, suportada, né, pelo próprio cliente,
e não pela corretora ou pelo mercado. O corretor ele precisa também manter o controle das posições dos clientes, né, com conciliação periódica entre as ordens executadas pelos clientes e as posições, né, constantes nos seus extratos. Então, aqui mais uma complexidade, né, o corretor ele precisa ter sistemas para executar as ordens dos clientes, né, e executar essas ordens de uma forma adequada, né? Por exemplo, se uma pessoa dá uma ordem agora e essa ordem pode ser cumprida, o corretor não pode cumprir essa ordem, sei lá, 2 dias depois, pode ser até que o cliente já tenha desistido, né? Então tem que ter um sistema ali que seja que tenha uma comunicação muito efetiva, né, com o sistema de distribuição. E além de executar essas ordens, o corretor também tem que ter sistemas que sejam capazes de conciliar essas ordens com a posição atualizada do investidor, né? Então, se o investidor tinha 10 valores imobiliários, ele compra mais 10, o sistema do corretor tem que conciliar essas duas informações, né? Houve uma ordem de compra de mais 10, ele já tinha 10, então agora ele tem 20, né? Então, isso tudo tem que ser feito de uma forma adequada. Não é uma coisa simples também, né? Demanda muita tecnologia, software, né? Investimento em sistemas. O corretor precisa manter um sistema de conta corrente para registro de todas as movimentações financeiras dos seus clientes, porque, óbvio, né, essas negociações são feitas, né, mediante pagamento em dinheiro. Então, o corretor ele também precisa ter sistemas para receber esses recursos dos clientes e transferir esses recursos depois para os sistemas de compensação e liquidação. O corretor ele precisa avisar a CVM imediatamente caso ele, né, se depare com indício de ilegalidade. O corretor tem a obrigação também de suprir seus clientes com informações sobre os produtos oferecidos e seus riscos. E aqui existe até uma obrigação específica do corretor de verificar a adequação do perfil do seu cliente a determinadas operações que o cliente deseja realizar, que é o que a gente chama de suitability, né? Então, essa adequação do perfil é um procedimento em que o corretor faz algumas perguntas, né, para o seu cliente para saber qual é o perfil de investidor do cliente, se é um perfil moderado, se é um perfil conservador, se é um perfil agressivo. Essas perguntas elas também servem para verificar se aquele investidor é eventualmente um investidor qualificado ou um investidor profissional, né, ou se ele é um investidor que não se enquadra nessas categorias, porque a depender do perfil do cliente e a depender, né, da classificação desse investidor, se ele é um investidor comum, se ele é um investidor qualificado ou profissional, alguns tipos de operação podem não ser adequados para o perfil do investidor, né? Então, o corretor ele tem a obrigação de saber qual é o perfil do seu cliente, porque ele tem a obrigação de não oferecer para o cliente oportunidades de investimento que não sejam adequadas ao seu perfil, né? Se for um investidor comum e que tem um perfil conservador, a corretora ela não pode oferecer para esse cliente, né, uma oportunidade de investimento que seja muito arriscada, por exemplo. E, por fim, aqui, né, nesse recorte que eu fiz dos deveres dos corretores, como eu disse, tem outros deveres que não estão listados aqui, mas o último que eu coloquei aqui na lista é o dever de suprir os clientes com informações referentes aos mecanismos de ressarcimento de prejuízos estabelecidos pelas entidades administradoras de mercado organizado. Então, as entidades organizadoras as entidades administradoras de mercado organizado, que no nosso caso aqui no Brasil é a B3, elas têm, né, têm a obrigação de manter um sistema de ressarcimento de prejuízos. Então, o corretor ele também precisa fornecer ao seu cliente informações sobre esses sistemas. E, por fim, só para a gente encerrar aqui a aula de hoje, os corretores eles podem atuar no mercado diretamente, né, como eles também podem atuar por meio de agentes autônomos. Então, os agentes autônomos eles são prepostos dos corretores, então atuam no mercado em nome dos corretores, e a atuação deles é voltada, né, para prospecção e captação de clientes, recepção de registro de ordens de compra e venda
de valores mobiliários e prestação de informações sobre os produtos oferecidos pelo corretor ao mercado. Então, os agentes autônomos, eles nada mais são do que representantes dos corretores que atuam em nome dos corretores para prospectar clientes no mercado, porque como o nosso mercado é muito grande, né, os corretores eles não têm, né, a capacidade de ter uma capilaridade tão grande, né, para buscar investidores e clientes em todos os cantos do país, né? Então, eles constituem os agentes autônomos como seus prepostos para que esses agentes autônomos busquem, né, o cliente. Então, é como se fosse agentes especializados ali na venda desse serviço de intermediação de valores mobiliários. Atualmente, a gente tem, na nossa regulamentação, a obrigação de que os agentes autônomos sejam vinculados a apenas uma corretora. Então, existe ali uma relação de exclusividade, né, que é o que está disposto no artigo 18, inciso 1, da Resolução 16 de 2021, que é a resolução que, perdão, que rege a atividade dos agentes autônomos. Então, atualmente, nós temos a obrigação de que um agente autônomo só possa atuar em nome de um corretor, né, em regime de exclusividade. Essa regra já está em discussão há muito tempo, uma alteração, né? Então, existe um movimento na nossa regulamentação para que a gente mude, né, esse sistema de exclusividade para um sistema de não exclusividade, né, em que o agente autônomo vai poder representar vários corretores diferentes. A gente ainda não chegou lá, né, atualmente ainda se mantém esse regime de exclusividade, mas só para vocês saberem que isso pode ser que mude no futuro próximo. Bom, para a nossa aula de hoje era isso. Estou com né, um material um pouco extenso, mas a gente conseguiu passar aqui por muita coisa. E na próxima aula a gente vai ter uma continuação desse tema dos sistemas de distribuição. Então, a gente se vê na próxima aula.